irmãos Vilas Boas, que ainda rezam por esse lado, né? Poçoeira. Agora, depois que esse pessoal for embora, pode contar, vai acabar tudo. Porque essa geração que está aí, meu camarada, eles não têm o ideário para proteger o índio. Não são Vilas Boas, não são Poçoeira, que foi o discípulo direto dos Vilas Boas. Os que estão aí, a geração nova, com certeza, né? E vai ser uma pena, né? Porque o índio, do jeito que ele está, ele não tem anticorpos, ele tem contato com o homem branco, já é. É o que aconteceu com os garimpeiros na década de 90, na década de 80. Tinha contato, como aconteceu quando o português chegou aí. Teve contato, cara, vai ter doença, vai contaminar, vai morrer, né? E ainda tem alguns povos isolados. Mas o índio em si mesmo, que já está com orientação politizada, já tem um monte atrás só, né? Por exemplo, tem uma certa afluente da Amazônia, no Amazonas mesmo, no estado do Amazonas, tem comunidade indígena lá, que é o seguinte, chega lá uma ONG americana e fala assim, olha, eu vou te dar comida, eu vou te dar dinheiro, eu vou te dar educação. Os caras falam mais inglês do que o americano lá, dentro daquela comunidade. Mas é o seguinte, não pode deixar alguém do Brasil entrar aqui dentro. Que não inventar até o exército entrar no território, foi negativo. O exército entra, tem que for necessário, pode ter que entrar, porque é território nacional, faz parte da segurança nacional, pode ter que entrar para ver o que está acontecendo. Mas a esse ponto chegava aonde? De fazer chantagem com o indígena. Ó, se vocês deixarem entrar, até o exército a gente vai tirar ajuda. Para vocês verem que ponto chega. Isso aí é um retrato de algumas zonas que operam naquela região, né? E a biopirataria foi o caso isolado que eu falei sobre o Cid Vida. Tá? Agora a questão, por exemplo, até contrabando de água, gente. Até contrabando de água. Vocês querem ter uma ideia. O que acontece? O navio, quando ele vem da Europa, ou seja, de qualquer parte do globo, ele entra pelo Rio Amazonas, vai até Manaus, né? Manaus é uma estrutura interessante, né? A questão de infraestrutura portuária foi construída pelos ingleses, né? Durante o ciclo da bolacha, na época áurea da Amazonas, foi a primeira cidade que tem luz elétrica, tem bonde, né? Ela é uma Paris, né? Manaus é um retrato do país, depois chama Boulevard, vai ver lá, tem a mesma coisa. Se você chegar em Paris lá, numa Boulevard francesa lá em Paris, vai ver a mesma coisa de Manaus, na Eduardo Ribeiro, por exemplo, que é uma alameda que todo domingo tem o café regional, fecha a avenida lá, então é café regional, cheio de barraquinha, muito bonito, perto do Teatro Amazonas, do antigo Palácio da Justiça, muito bonito, né? O antigo Palácio do Governo ficava ali em cima, que hoje é uma escola estadual, mas preservada. Então, Manaus foi a universidade mais antiga, está no Amazonas, que é a Universidade Federal do Amazonas. Foi o primeiro curso de Direito e Filosofia mais antigo do Brasil, está lá. Completou 100 anos em 2010. Né? Foi na época, a hora da borracha, um negócio que, né, retratou. O que acontece? Então, o porto foi construído a infraestrutura ali, pelos ingleses, né, no século XIX. O navio vem até ali. O que acontece? O navio vem trazendo material e ele sabe que o navio, já foi de marinha, sabe que o navio, para ele ir para alto mar, ele não pode estar vazio. Ele tem o lastro, aquele tanque, que tem que você encher de água para quê? Quando ele estiver em alto mar, tiver tempestade, ele não tombar. Né? Não interessa o calado que ele tem. Né? O comprimento, ele tem que ter, os laços tem que estar, se não tiver com carga, ele tem que estar com o laço cheio de água. Meu pai foi estivador no Porto de Santos, então ele aprendia muita coisa com ele. Não podia ver a marinha parar lá que já virava carregado, mas vamos visitar os navios da Marinha de Guerra. Só que eu fui para o exército, aí falei, pô, eu não fui para a marinha. Aí ele chegou, ele falou, pô, vamos lá. O que acontece? Os navios entravam no Porto de Manaus, descarregavam, botavam pouca carga, mas o que acontecia? Manaus, por exemplo, ele é abastecido pelas águas do Rio Negro, né? A junção do Rio Negro, do Rio Solimões com o Rio Negro, aí fica Manaus na junção, enquanto das águas. Vocês devem ter ouvido falar, talvez. E depois forma que o Rio Amazonas, que vai até a foz dele lá no Amapá, né? Vai lá para baixo, vai embora. Então o que acontece? Naquela área ali, a água é preta. Então o abastecimento da água, quando a companhia de abastecimento da cidade, ela capta aquela água negra. Só que acontece? Isso só em caso de emergência. Na verdade, a água que é abastecida das casas, do setor urbano de Manaus, é tirada de poços artesianos, em grande profundidade. Muita água, muita água cristalina mineral. Você toma água mineral em Manaus, para vocês terem uma ideia. Né? E o que acontece? Esses camaradas, eles enchiam os laços deles com essas águas.
E levava para a Europa, engarrafava e vendia como se fosse água mineral, ganhava um monte de dinheiro lá. Porque a Europa está com problema de abastecimento d'água. Está com uma garrafa de água na França lá, ela é mais cara que champanhe francês aqui. Lá você comer uma água, uma fonte lá, né? Não sei, tem umas marcas lá que é caríssimo. Os caras pegavam e faziam isso, levavam. Até a água estavam contrabandeando. Tem um jornalzinho que eu tinha até há pouco tempo que fala sobre a questão da biopirataria, o contrabando de água, tirado da Amazônia e levando para a Europa, para vender lá, engarrafar e vender. Né? Ele não queria, o negócio deles era só fachada, trazia uma carrinha aqui e levava sua água para vender água lá para ganhar dinheiro. Para você que ponto chega, né? Sem falar da madeira. Né? Por exemplo, tem um amigo meu, que ele tem um caminhão, de repente o cara lá não tinha dinheiro, de repente o cara começa a aparecer com 2, 3 caminhões, eu falei, por que, cara? Eu falei, não, porque eu comprei uma serraria lá em Itacoatiara, que dá 280 km de Manaus para lá por estrada. Né? Poucas cidades, poucas localidades você chega por estrada saindo de Manaus. Né? Esse camarada comprou uma serraria que estava falando, mas não era ele era só o quê? A fachada, ele era só o boi piranha. Né? Ele era só o boi. Então o que acontece? Quem estava por trás era uma empresa portuguesa. Então tudo legalizado, bacaninha. Só que os caras faziam o quê? Tirava, selecionava a madeira no meio da selva, as madeiras de lei, derrubava e jogava dentro do rio. Aí escotava no meio da selva, pegava aqueles camaradas que lá, tem uns caras que operam muito bem com motosserra, tirava as planchas e mandava clandestinamente para a Europa, Portugal, Inglaterra e tal. Né? Por isso que o cara começou, de repente, aparecer com 2, 3 caminhões. Porque tem muita coisa clandestina na Amazônia. E para você controlar o território daquele lá é muito grande. É muito, muito difícil. Né?